Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer aqui uma interação com vocês de uma forma um pouco diferente. Diz muito sobre como que os galegos andam falando no seu dia a dia, no seu cotidiano. É claro que quando eu fiz muitas entrevistas com galegos e galegas, eu acho que eles foram muito benevolentes. Muitos deles, quando vão falar comigo, em manter uma linguagem neutra, né, menos coloquial. Eu também faço a mesma coisa, eu não vou ficar usando muitas palavras cariocas porque não faz sentido. Mas, quando você entrevista uma pessoa que é simpatizante do reintegracionismo, né, então essa comunicação neutra ela é maior. Quando é uma pessoa que ela já não percebe que o galego e o português elas são a mesma língua, então ela tem uma fluidez maior de permear entre mundos. Mesmo que ela diga que é galego falante, ela acaba, em todo o processo de comunicação, acaba soltando muitas palavras que realmente não são galegas. Isso não é culpa dos galegos nem das galegas. Isso é um processo natural que já vem de longa data. Então, nós temos aí toda uma história de proibição da língua, não que as pessoas eram proibidas de falar galego, né, há séculos atrás. Na verdade, há uma substituição de poder das elites galegas, de tudo que era produzido na literatura, na parte cartorial, enfim, na igreja. Isso aí é lá atrás. E aí há uma imposição realmente da escrita castelhana e há uma interrupção da produção literária em galego. Essa produção literária desse galego ela continua fluindo em Portugal, né? E depois os portugueses vão chamar essa língua de português. Então, enquanto que em Portugal isso tudo é gramatizado, passa a ser oficial, como língua do Estado. Na Espanha, porque a Galiza ela faz parte da Espanha, querendo ou não, o que é oficial é o castelhano. E aí, séculos depois, quando há que eles chamam de movimento do ressurgimento literário, quando intelectuais, jornalistas, eles começam a tentar reproduzir, fazer ensaios de como deveria ser escrever, a forma como você fala, eles vão usar os códigos do castelhano porque era a única língua que poderia ser ensinada em escolas. Então, acaba havendo uma composição do galego, que é o alicerce, mas uma cobertura do castelhano. E avança o século XX e tal, há essa discussão realmente de voltar a se ensinar o galego, tal. Tem a guerra civil, tem a ditadura de Franco, então volta a proibição, aí sim o negócio é endurecido, e o galego continuava nessa coisa da tradição oral, sendo que já tinha a editora Galáxia, outros escritores que também vão fazendo ensaios de como deveria se escrever esse galego, né? Criando-se códigos que pudessem ser diferentes, causar um diferencialismo do castelhano. E aí acaba acontecendo algumas reproduções que os filólogos vão dizer melhor, que nós não conseguimos visualizar como o ideal, mas que os galegos estão confortáveis nessa forma como eles escrevem. Pronto, assim, o que acontece depois disso tudo é que com a redemocratização na Espanha, muita gente questiona muito essa nova democracia, cria-se os estatutos nas regiões autonômicas da Espanha e com isso a volta da liberdade de se falar e de se ensinar. Então daí que cria-se um decreto na Galiza para poder realmente esse galego ser ensinado nas escolas. Então você tem que preparar toda uma geração para que se possa escrever novamente. Então você tem que preparar professores, você tem que criar materiais didáticos, e você tem que fazer esse trabalho de multiplicar essa ideia, né? Então, aí é uma discussão realmente nesse momento de uma ideia de uma escrita histórica,
etimológica, que perde, e uma outra escrita, que é baseada justamente nessa corrupção de um galego que vai caminhar lado a lado com a língua do Estado, que é o espanhol. Então, eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa discussão agora, porque não é o tema desse momento. Mas o que a gente pode perceber, que a forma desse galego se falar hoje, se você escuta aí um Otero Pedralho, ou então pessoas de outras gerações, gravações que ainda foram mantidas, você escuta esses galegos falando, e você vai escutar hoje um apresentador da TV Galiza, ou esses políticos que estão no debate, você vai começar a perceber que é um neo-galego, que a coisa está caminhando para um jeito que realmente a gente pode dizer que daqui a pouco não vai ter como a gente garantir que seja a mesma língua, infelizmente. E como os galegos aceitam isso normalmente, e não há o que se fazer, entendeu? Então a gente pode estar aqui diante dessas pessoas que a gente conversa aí como sendo realmente os últimos falantes do galego. O que vai acontecer depois, vamos dizer que é o galego, mas é um novo galego que está acontecendo aí, e a gente não tem o que fazer muito. Inclusive, há uma inversão de valores, né? Enquanto que você tem uma diglossia de uma língua de império que se sobrepõe sobre outra, um processo diglóssico, e que as pessoas naturalmente vão assimilando vocábulos que não são seus e vão substituindo. Isso acaba ficando natural, e mesmo em conversas que eles se dizem galego falantes, eles falam palavras o tempo todo que são castelhanas de forma muito natural, sem nenhum constrangimento. É constrangimento pela nossa parte, mas não para eles. É natural, e nós temos que aceitar isso, porque é o que tem hoje. E talvez os institutos que fortaleceram tudo isso, o Instituto da Língua Galega e a Real Academia Galega, deveriam fazer a sua meia-culpa, mas não fazem. Então, eles de alguma forma se beneficiam com tudo isso. Eu não sei realmente qual era a intenção, se havia boas intenções, mas eu acho que não deu certo. É claro que existem outros elementos que não é somente por causa disso que trouxeram essa mitigação do galego como uma língua minorizada, inferiorizada, e que não serve para nada. Então, há um abandono sistemático dos galegos falantes, das novas gerações, e que vão rompendo a língua falada em casa para o castelhano. Ao mesmo tempo que houve também um processo de aculturação destes galegos tradicionais, os paleogalegos, que ficaram realmente inibidos de falar o galego, para inclusive não passar esse galego para as suas novas gerações. Então, a partir realmente dos anos 60, 70, é que há essa ruptura e que há um declínio contínuo dos galegos falantes. E a preocupação nossa é porque as novas gerações já não querem falar isso. Então, realmente, o galego está em extinção na Galiza, e não há muito o que se fazer, até mesmo porque não há um interesse dos órgãos oficiais de uma reaproximação com a lusofonia, e ao mesmo tempo que os órgãos lusófonos não estão muito preocupados com a Galiza. Bom, eu também queria lembrar a respeito desses movimentos de inversão de valores. Inclusive há um movimento chamado Galiza Bilíngue, na qual eles diziam que era o contrário, que o galego estava se impondo contra os castelhanos falantes, que são pessoas que não querem aprender a falar galego mesmo vivendo na Galiza. E inclusive um dos candidatos, que ele já é o presidente da junta da Galiza, ele participa desse movimento. Ele se diz que é galego falante, mas ele participa de um movimento que é anti o ensino do galego. Ele é uma pessoa que participa de um movimento pró-castelhano, que é o Afonso Roda, conhecido na Galiza como Afonso Rueda. Poderemos supor que ele talvez nem seja uma pessoa que tenha como primeira língua em casa o galego. Então,
ele usa esse discurso em galego para se fazer simpático, para ganhar votos, para poder. É ali que é o nicho dele, é ali onde ele ganha, né, ganha votos, é ali onde ele ganha o dinheiro dele, falando em galego, e muita gente vai nessa conversa porque realmente a Galiza é um país conservador, não vou dizer nem que é moderado, conservador em costumes e que não quer mudanças. Bom, dito tudo isso, agora a gente vai entrar no nome desses candidatos e seus respectivos partidos. Depois a gente vai começar aí o show de horrores, de aberrações que mostram que o galego já é uma língua hibridizada com o castelhano, é uma criolização natural, contínua e talvez irreversível. O candidato do Partido Popular de Galicia é Alfonso Rueda. Boa noite. Hola, boa noite, que tal? A candidata do Bloque Nacionalista Galego é Ana Pontón. Moi boa noite, benvida. Moi boa noite. O candidato do Partido Socialista de Galicia é José Ramón Gómez Besteiro. Moi boa noite, benvido. Moi boa noite. A candidata da coalición Sumar Galicia, Marta Lois. Moi boa noite, benvida. Moi boa noite, un placer estar aquí. E a coalición Podemos en Galicia ten como cabeza de lista Isabel Faraldo. Boa noite tamén, benvida. Boa noite a todos e todas. Bom, é isso aí, a gente tem o nome e aí vamos começar já com as polêmicas, né? Partido Sumar. Sumar é somar pra gente, né? E Sumar aparece no dicionário espanhol, da língua espanhola. Então, o que seria certo? Escrever sumar ou somar? Bom, se você digita somar no dicionário Stravinsky, que é um dicionário galego, mas de galego-português, né? Escreve-se ortograficamente com a letra O, mesmo que pronunciemos sumar, mesmo que os galegos pronunciem sumar, a escrita é com O. Mas a Real Academia Galega, ela escreve sumar com a letra U e, coincidentemente, sumar em espanhol é também com U, o que significa que independe da pronúncia, porque até mesmo no Brasil ou em Portugal há palavras que a gente não pronuncia como está escrito, mas é um código que universaliza a nossa língua. E portanto, a Real Academia Galega, ela comunga que somar deve ser escrito da mesma forma como se escreve em castelhano. Pronto, também aqui eu escutei a terminação dos sufixos, que também é a mesma coisa que em espanhol. Então, a Real Academia Galega, ela promove um continuismo de que não se deve se escrever de outra forma. Por exemplo, poderia escrever informação, comunicação, composição, enfim, várias palavras que os galegos falam que agora está mais espanhol. Então, eles vão falar representação, comunicação, informação, composição. Então, eu não vou nem entrar nesses detalhes, a gente pode escutar isso a todo momento, mas naturalizou-se que a forma espanhola é a melhor para os galegos. Bom, também chama a atenção da palavra bloco, né? Um bloco de concreto, que também pode ser um bloco de bloquear, né? E tem um partido, Bloque Nacionalista Galego, que seria para nós o Bloco Nacionalista Galego. Mas, enquanto que nós utilizamos a palavra bloco, os galegos vão usar a palavra bloque. E, por coincidência, bloque também é falado em espanhol. Então, façam as comparações nos dicionários e vocês vão ver que é mais uma adoção de uma palavra, de um termo castelhano. Então é isso. Isso é ser galego? Eles dizem que sim, e pronto, a gente não tem que questionar. Se eles dizem que é bloque, não vamos questionar. É bloque, acabou. Esse é um novo galego, é um neogalego, bloque. Para que todos tenham as mesmas oportunidades e o debate seja o mais fluido possível. Assim... Ok, ble, né? Então nós usamos a possível, eles vão falar possible. Vamos olhar lá como é que é em espanhol. Vou colocar primeiro aqui no galego, possible. O nosso possível é possible em galego, que também é possível em espanhol.
ok? Então, essas terminações, esses sufixos também são como no espanhol, e é isso. Esse é o novo galego, não vamos questionar. Eles querem ser espanhóis. Os medios públicos galegos, boa noite, por suposto, os candidatos. Pronto. Por suposto, não. A gente não fala por suposto aqui, é muito difícil, entendeu? Mas a gente lembra sempre que os espanhóis, os hispanofalantes, eles vão falar por suposto. Então isso aí é um cálculo, isso aí é um decalque castelhano que já está naturalizado por eles. Pronto. Quero empezar, creo que o convite dando umas... Quero empezar. Ele falou que quero empezar, como começar. Então, assim, mesmo eu achando estranho, é muito tênue isso. Há um influxo também do castelhanismo na língua portuguesa, a gente não pode negar isso, tá? O emprego em Galícia cresceu o ano passado, no 2023, mais do doble do que cresceu na média de Espanha. Mais o doble. Nós vamos aqui dizer mais que o dobro cresceu, né? Então eles usam a palavra doble. Doble, dobrado, duplicado. Então os Travis ele aceita. Só por curiosidade, eu vou no Priberan. E tá aí, no dicionário português Priberan também aceita a palavra doble como dobro. Então pode ser que a gente não use no dia a dia, mas o próprio dicionário da língua portuguesa, seja os Travis como o Priberan, aceitam a palavra doble. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que é uma alteração da nossa língua. Estes dados, há outros mais, pero... Datos. Esses dados não existem em português, pessoal. Ele falou, então, provavelmente uma palavra castelhana, mas eu ainda vou ter que consultar o dicionário da Real Academia Galega para ver se a Real Academia Galega aceita esse castelhanismo ou não, tá? A princípio, o dicionário de Travis não aceita a palavra datos. O dicionário da Real Academia Galega não aceita a palavra datos. Tá aí. Dato é uma palavra que seria o nosso dado em castelhano, ou seja, o candidato ele fala datos, isso não escandaliza ninguém. Ninguém está escandalizado com isso. É natural seguir o fluido, essa hibridização do galego com o castelhano, mas é um castrapismo, porque é uma palavra espanhola usada numa comunicação galega sem nenhum escândalo. É muito normal. A recíproca que é na verdadeira. Se você vai numa conversa com hispanofalantes em outro lugar da Espanha e coloca acentos galegos, palavras galegas, você pode sofrer piadas, pode sofrer constrangimentos. Mas o contrário não. Os galegos aceitam e fica por isso mesmo. Permitiu que 836.000 galegos não o paguem, centos de milhões que aforraram. Por lo tanto, eu creio... Aforraram? O que é isso? Milhões que aforraram, tá? Pessoal, olha só, parece que não, mas aforrar tá na nossa língua, tá? No dicionário português, se vocês procurarem esse verbo, vai aparecer como economizar. Então, assim, eu não vejo ninguém aqui no Brasil usando a palavra aforrar, no sentido de economizar, de juntar dinheiro. Eu não sei se Portugal usa-se esse verbo, que soa muito castelhano. Pode ser um castelhanismo que nós assimilamos. Tá? Não vou dizer que sim nem que não, mas é muito comum na Galiza falar aforrar. De sucessões, e eu queria não solo, como decía, seguir nosso próprio caminho. Eu queria não solo, tá? Pessoal, não. Solo, eu queria não somente, tá? Então, quando ele fala eu queria não solo, solo aqui pra gente é a terra, é o chão, é a superfície. Então isso aqui é um castelhanismo, é um castrapismo, não tem como. Vai em qualquer dicionário, Travis, Priberan, solo, só vai ter esse significado. Então, no caso aqui, o Afonso Roda usou uma palavra castelhana num debate em galego.